E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Power BI aqui, olhando para a certificação do PER 300, né? Bom, nas últimas aulas a gente já chegou a ver algumas coisas, a gente falou ali sobre a parte de importação de dados, a gente viu alguns diferentes partes de importação de dados, a gente também viu ali como que a gente faz para a diferença entre alguns tipos de importação, como Import Mode, Direct Query. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre configurações de fonte de dados, de como utilizar parâmetros, e agora a gente vai realmente começar a olhar os nossos dados aqui, né? E hoje a gente vai falar aqui de uma funçãozinha aqui dentro do Power BI que é muito importante, é muito legal, né? Tá dentro do Power Query, que é o Data Profiling, ou a gente pode chamar de perfil de dados em português, que ajuda ali a gente a entender como que tá os nossos dados, né? Para verificar como que a distribuição dos nossos dados, se a gente tem algum problema, alguma coisa do tipo, né? Mas que a gente consegue fazer ali e verificar o tipo ali, né, como que está acontecendo ali, como está distribuindo nossos dados, a qualidade dos nossos dados, e a gente realmente verificar ali, né, como que os nossos dados estão sendo tratados aqui na nossa base de dados, para a gente conseguir ver se a gente já tem alguns insights de tratamentos que a gente vai precisar fazer, para a gente verificar se a gente tem valores nulos e esse tipo de coisa, tá? Bom, a gente tem aqui, tá, a qualidade da coluna, tá, que aqui é um tipo desse data profiling, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui para você. Vamos começar aqui, acho que é mais fácil mostrar aqui pela foto, tá? E a gente vai falando de um por um, tá? Bom, qualidade da coluna aqui, ele mostra rapidamente a proporção de valores válidos, nulos e erros em cada coluna, tá? Então, bom, vamos aqui para o Power BI, tá? Como que a gente faz para verificar isso? A gente vai vir aqui em transformar dados. Aqui a gente, se essa é a sua primeira aula que você está vendo, a gente já importou esses dados aqui, tá? Eu não vou entrar aqui a fundo agora nos dados, é mais para mostrar a ferramenta. Mas vamos vir aqui na nossa tabela de fato, tá? Fato vendas. Se a gente vir aqui em exibição, a gente vai ver que a gente tem aqui, ó, qualidade da coluna, que ele já está marcado, né? Caso você não esteja marcado, a gente vai marcar aqui qualidade da coluna e a gente vai verificar que isso ele adiciona essa partezinha aqui dentro das nossas tabelas, tá? Se a gente trocar de tabelas, a gente pode ver que a gente tem isso para todas as tabelas. E vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui, tá? Vamos voltar aqui para a foto. O que ele fala aqui para a gente, tá? Porcentagem de valores válidos, porcentagem de nulos e porcentagem de erros, tá? Se a gente vir aqui no Power BI, a gente verificar que a gente tem válidos, erros e vazio, tá? O que é o válidos aqui? Válidos são os dados aqui que a gente tem. Aqui então a gente consegue verificar que a gente tem 200 válidos, né? Zero erro e zero vazio. 100% dos nossos dados aqui, eles são válidos, tá? Uma coisa muito importante que eu já vou falar agora, o Data Profiling aqui, quando a gente verifica aqui, a nossa base de dados ela não é tão grande, tá? Se eu não me engano, ela tem 200 linhas só, mas cada sua base de dados ela tem apenas mais do que 1000 linhas. Você pode verificar aqui embaixo que a criação do perfil de coluna com base nas primeiras 1000 linhas. Então, ele sempre, aqui por padrão, ele vai considerar só as primeiras linhas, 1000 linhas, tá? E caso você queira alterar, é só você clicar aqui e colocar criação de perfil de coluna com base em todo o conjunto de dados. Aí ele vai fazer essa visualização para todo o seu conjunto de dados e não apenas para as 1000 primeiras linhas, tá? Bom, vamos voltar aqui então para a qualidade da coluna, tá? Então aqui a gente tem válidos, erros e vazio, onde válidos aqui é os dados sem nenhum problemas, erro é os dados que a gente tem algum erro, vamos supor, por exemplo, você está com um valor de numérico ali numa coluna, um valor de data ali numa coluna, e você vai dar um erro, tá? Então é um valor que ele não está no padrão correto que ele deveria estar aqui no Power BI, e ele pode ser um erro, né? A gente vai ter que verificar qual que seria esse erro. E aqui a gente tem o vazio, que são realmente valores nulos. Então a gente vai olhar para essa coluna e a gente vai ter essa visualização. Se você tem já. Então, aqui a qualidade da coluna é bom para você já começar a olhar os dados ali, para você verificar se tem dados nulos aqui no na sua tabela, né? Para você vai ter que tratar, se você tem valores com erro, a porcentagem de valores nulos, né? Para você ver se vale a pena você deixar aquela coluna ou não. Então você já começa a ter um insight ali de como estão os seus dados, né? Bom, aqui na nossa base de dados a gente tem todos, a gente não tem nenhum valor nulo, né? Então a gente não vai precisar ver. Se a gente colocar o mouse aqui em cima, você vê que ele abre essa partezinha aqui pra gente, tá? Nas próximas ferramentas eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês a parte de dicas que o Power BI aqui dá, mas aqui geralmente eles dão umas dicas e aqui a gente tem três pontinhos, tá? Se você clicar aqui nesses três pontinhos, a gente consegue ter algumas funções que você já consegue fazer aqui diretamente, tá? Como, por exemplo, copiar, manter duplicadas, manter erros, remover duplicadas, remover vazios, remover erros e substituir erros. Então aqui você já tem algumas tratativas que você consegue fazer, né? Vamos, por exemplo, você viu aqui que você tem uma quantidade de números que estão vazios aqui, de dados que estão vazios, né? Você já consegue fazer essa substituição por aqui,
ou você consegue remover, então você já consegue fazer algum tipo de tratamento através aqui desse data profile, né, desse perfil de dados. Bom, então vamos voltar aqui para a imagem para a gente dar uma olhadinha. Exemplo prático, detectar que 15% dos registros da coluna CPF estão vazios. Então, como eu falei anteriormente, a gente consegue verificar ali se a gente tem valores vazios ou não, ou se tem um erro e etc. Bom, o benefício aqui ajuda a identificar problemas de completude e consistência antes da análise. Então, é o que eu falei, é mais do que eu falei anteriormente, né? Que a gente utiliza isso, o perfil de dados, para a gente realmente verificar como estão definidos os nossos dados ali, e a gente já tem uma noção de como que nossos dados estão distribuídos ali na nossa tabela, tá? Bom, então essa é a qualidade da coluna. O próximo que a gente vai ver aqui é a distribuição da coluna, tá? Aqui ele exibe a frequência de corrência dos valores como um histograma, tá? Então vamos aqui, tá? Vamos tirar a qualidade da coluna e vamos colocar aqui o distribuição de colunas. Ele vai mostrar aqui pra gente, tá? Então aqui a gente tem os nossos dados, né? Então aqui a gente consegue verificar aqui que a gente tem 200 distintos e 200 exclusivos, tá? Então o que seria os distintos, tá? Aqui são valores diferentes que a gente tem nessa coluna e os exclusivos aqui são valores que são únicos. Então, por exemplo, aqui a nossa chave primária aqui, que é o Venda ID e o Data ID, não o Data, a gente que já tem mais, mas o Venda ID, que é cada venda é um ID, né? A gente consegue verificar que a gente tem 200 distintos e 200 exclusivos, tá? Então são 200 valores aqui que são diferentes e 200 que são únicos, né? Então eles não se repetem. E aqui a gente consegue verificar, né? Que aqui a gente tem um Data ID, que tem aqui um dado que ele tem muito mais que os outros. A gente tem 152 distintos e 110 exclusivos. Aqui a gente tem 10 distintos e 0 exclusivos, né? Então aqui no Produto ID a gente verifica que não tem nenhum produto que foi vendido apenas uma vez. Então a gente consegue ter essa noção ali de como está distribuído os nossos dados através de um histograma, tá? Outra coisa que a gente também consegue verificar aqui, essa aqui é a partezinha que eu mostrei para vocês anteriormente, que é o que o Power BI aqui, ele dá meio que uma dica para você. Aqui não faz sentido, ele verifica que a gente tem, que a gente não vai ter duplicadas aqui, né? Mas o que ele está falando para a gente remover duplicadas, então ele te dando uma dica ali, não faz muito sentido o que ele está falando aqui, mas aqui ele sempre pode dar essas dicas aqui, tanto na qualidade da coluna quanto na distribuição de colunas. Aqui a gente também tem a opção de clicar aqui, né? Então a gente também tem as mesmas opções aqui: copiar, manter duplicadas, manter erros, remover duplicadas, remover vazio, remover erros, substituir erros. Então a gente também consegue fazer essa tratativa, tá? Lembrando que isso daqui ela fica disponível para todos os nossos dados, tá? Então a gente consegue verificar isso, tá? Então aqui a gente tem a mesma coisa, né? Dados a gente tem os distintos, exclusivos. Aqui a gente verifica que a gente só tem um valor, né? Que é um distinto, mas não é exclusivo, que é o ano de 2023. Então a gente já consegue ter a gente consegue dar uma olhada ali de como está distribuído os nossos gráficos aqui através mais ou menos de um histograma, tá? Vamos voltar aqui para a imagem. Aqui ele fala que, deixa eu que deu um bugzinho aqui. Então a gente tem a frequência absoluta, a frequência relativa, valores mais e menos comuns, a gente consegue fazer aquela visualização, né? Então vamos, por exemplo, aqui, ver que 80% das vendas vem apenas da região sul e sudeste. Então aqui a gente consegue verificar que a gente, por exemplo, vamos voltar aqui para fato vendas. A gente consegue verificar aqui que a gente tem duas regiões aqui que ela vende mais do que essas duas aqui, tá? Então a gente realmente consegue ter uma noção ali de como está distribuindo, se a gente tem alguns dados que aparecem mais do que outros. E aqui permitir entender a representatividade dos dados e detectar outliers, tá? Então aqui a gente consegue verificar os dados, né? Como que está distribuído os nossos dados ali dentro da nossa tabela. Bom, e a nossa última visualização aqui, que é o perfil da coluna, tá? Ele mostra estatísticas detalhadas sobre os valores da coluna, tá? Então vamos aqui voltar para o Power BI, vamos tirar a distribuição de colunas e vamos ativar aqui o perfil da coluna, tá? Aqui o perfil da coluna é uma visualização que a gente tem mais completa aqui, tá? Então aqui, por exemplo, aqui a gente está clicado na região, né? Então aparece aqui embaixo, se a gente mudar aqui ele vai mudar, né? Mas o que a gente consegue verificar aqui? Aqui na região a gente consegue ter como aqui é uma string, tá? Depois eu vou mostrar valores numéricos, mas aqui a gente consegue verificar que a gente tem muito mais valores aqui no Centro-Oeste, a gente sabe que a gente tem 76, que é 38% da nossa base de dados. Depois a gente tem Nordeste, Sudeste e Sul. Aqui a gente tem algumas estatísticas, né? Então a gente tem 200 valores ali, que a gente tem quantidade de erros, que não tem erros, vazios a gente não tem, distinto. A gente sabe que a gente tem 4 valores aqui, que é Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Exclusivos a gente sabe que a gente não tem nenhum. Aqui cadeia de caracteres vazias também a gente não tem nenhum. E aqui a gente mínimo e máximo sul, aqui ele vai fazer pela ordem alfabética, tá? Mas se a gente for aqui, por exemplo, valor total.
A gente consegue ver a distribuição dos nossos valores aqui, tá? Que ele não vai mostrar, não sei se ele está mostrando todos, que a gente tem 198 distintos, mas aqui ele está mostrando para a gente só os principais, tá? Mas a gente consegue verificar a distribuição dos nossos valores, aqui a gente consegue verificar algumas estatísticas, né? Como eu falei anteriormente, aqui tem a contagem, a gente sabe que aqui a gente tem 198 distintos e 196 exclusivos. Aqui a gente não tem valores nulos, aqui zero, a gente também não tem. Aqui a gente consegue ver, quando a gente tem valores numéricos, né, a gente consegue verificar que aqui o valor mínimo de compra foi 154 e o valor máximo aqui foi 39.894. A gente consegue verificar a média e o desvio padrão também, tá? Então a gente consegue fazer essa visualização aqui mais a fundo daquela coluna, né? Então a gente já consegue ter uma visualização mais detalhada do como tá os nossos dados aí, tá? Bom, aqui ele mostra, né, a gente tem, então, aqui através do perfil da coluna, a gente tem um mínimo e máximo, média e mediana, contagens distintos e comprimento de texto. E aqui um exemplo prático é descobrir que o campo produto tem nomes com até 200 caracteres, ou que a preço varia de 1 a 5.000, tá? Bom, o benefício aqui é fornece visão completa para validar a qualidade e a distribuição dos dados, tá? Então, bom, esse aqui é o nosso perfil de dados, tá? Eu acho que isso é bem importante para a gente saber aqui para a prova de certificação. Bem provável que vai ter alguma questão sobre isso. E aqui, geralmente, como eu falei anteriormente, né, é mais para a gente verificar como a qualidade dos nossos dados, como os dados estão distribuídos. E eu acho que o principal aqui é você saber a diferença entre os três, entre qualidade da coluna, perfil da coluna e distribuição da coluna, tá? Eu acho que aqui é o principal você verificar, saber que a qualidade da coluna é para a gente saber como que está acordado os nossos dados, se a gente tem valores nulos, etc. A distribuição da coluna aqui exibir a frequência dos dados, né, como um histograma, e o perfil da coluna a gente tem uma visão mais detalhada ali para a gente ter uma visão mais a fundo da nossa coluna, tá? Bom, caso você, eu acho que é isso, tá? Não tem mais o que me aprofundar aqui. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, vai ser o maior prazer responder. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar uma mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de vídeo. Muito obrigado e até a próxima.